Alguém me deu um exemplar de O Alquimista, de Paulo Coelho, uma fábula sobre um jovem pastor que viaja às pirâmides do Egito em busca de um tesouro, que o tempo todo estiver em sua casa. Adorei o livro, e eu li várias vezes. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para a realização de seu desejo, escreve o autor. Penso que ele não conhece nem o Talibã, nem nossos ineficazes políticos. Oi gente, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um livro que é importantíssimo, que trata de questões super atuais e que me trouxe muitas reflexões importantes esse ano, que é o Eu Sou Malala, a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Esse foi mais um livro que eu li pro Desafio Viajando e eu fiquei muito feliz com essa leitura por tudo o que ela me trouxe. Esse livro é bastante conhecido, ele foi lançado já tem um baita tempo, acho que foi em 2013, se eu não tô enganada, e não é novidade pra ninguém a história da Malala. Acredito eu que muita gente já ouviu falar dessa menina, porque, afinal de contas, ela veio a receber depois o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Ela é uma menina paquistanesa e que sempre lutou pela educação junto com o pai dela, que era professor. A Malala, então, agora tem 21 anos, quando ela escreveu esse livro, eu acho que ela tinha em torno de 16 e ela escreveu com a ajuda de uma jornalista. Então é um livro autobiográfico, ela vai falar da história da vida dela, da história da família dela, da história do Paquistão, da história também do Islã, de tudo um pouco, mas nessa narrativa muito pessoal, em primeira pessoa, que lembra das coisas e que lembra do país. E teve, claro, o retoque dessa jornalista, que a gente não sabe muito bem até que ponto ela interferiu ou não, mas eu acho que isso nem vem ao caso, gente. É um relato memorialístico e por si só isso já vale a pena conhecer. Vocês sabem que eu não gosto muito de relatos de autobiografias nem nada do tipo, mas nesse caso aqui eu acho que a parte pessoal não é só o que interessa. Interessa muito mais ver como o Paquistão se formou, entender um pouco desse país que até hoje tem conflitos muito grandes, internamente e externamente também, e entender também um pouco do fundamentalismo religioso que há no Talibã, nesse Talibã que ficou famoso aí mundo afora graças às atrocidades que ele fez, continua fazendo até hoje. Então é uma história pessoal, sim, a gente vai conhecer a vida da Malala, mas a vida da Malala se estende para a vida política do Paquistão e eu acho sempre muito interessante conhecer outros tipos de lugares, outros tipos de formação, outros tipos de história que são diferentes da nossa. E nesse caso aqui, a nossa história, a história brasileira, tem vantagens em relação a essa história paquistanesa. As mulheres aqui no Brasil, apesar de sofrerem várias coisas e terem muitos de seus direitos negados, a história das mulheres no Paquistão é bem diferente, gente. Então vale sempre a pena lançar um olhar pra esse tipo de coisa, pra ver, né, como ainda existem direitos a serem conquistados em outros lugares do mundo, como a gente parte de lugares diferentes e como é importante a educação, como é fundamental que as pessoas tenham acesso à educação. De todas as reflexões que esse livro me trouxe, talvez essa seja a mais pulsante até o momento. Quando eu fiz um comentário sobre esse livro lá no Instagram, aliás, se não me segue aí lá ainda, vai lá, é @JessicaVMatos, e lá eu posto as atualizações de leitura com mais fluidez e também mais imediatamente. Eu demoro pra trazer resenha pra cá pro canal. Quando eu comentei lá, eu disse que eu espero que eu não tenha também que sair do meu país por causa de uma conjuntura como a que a Malala sofre aqui. E aí, claro que vai ter quem pense, ai, mas que exagero falar que a gente vai ter que sair do país por causa da educação. Gente, é preciso ter olhos abertos pra nossa conjuntura política, é preciso ter olhos abertos pro que tá acontecendo no Ministério da Educação, pra gente saber que não tá tudo numa boa, que não tá tudo bem não, que as pessoas estão tentando diminuir os direitos à nossa educação aqui no país. Então, muito cuidado ao dizer que a gente exagera quando fala que as coisas podem piorar no nosso país. Nenhum direito é pra sempre, gente, infelizmente. As coisas podem virar lei e podem também deixar de ser lei com outras leis, tá? Então a reflexão sobre a educação foi o que mais me pegou nesse livro. E eu acho importante fazer um comentário aqui com vocês, porque eu vi uma resenha de 5 minutos que tem no YouTube, e a pessoa disse que é um livro gostoso de ler, que é um livro bem fluido, e que talvez a Malala tenha soado um pouco infantil em vários momentos, mas que o livro seria interessante para conhecer essas coisas que eu falei antes aqui, né, sobre a história real daquele país. Só que assim, gente, eu não achei essa leitura gostosa no sentido da fluidez de uma leitura que envolve, porque é um livro pesado. O tema que ele traz aqui é muito pesado. Ver como se constitui o fundamento
fundamentalismo religioso, ver como as coisas são implantadas lentamente, que os regimes autoritários eles não surgem assim, que eles vêm vindo e a gente não percebe no primeiro momento e eles vão se instalando com a desculpa de que é para melhorar, de que é para isso, de que é para aquilo, sempre com alguma justificativa, e quando a gente vê, a gente tá sem direito a ir pra escola. Só por isso, só por trazer essas coisas todas à tona, é um livro pesado, é um livro denso nesse sentido. Falar sobre política, falar sobre fundamentalismo religioso, falar sobre o Talibã, falar sobre um atentado de morte a uma menina que era militante da educação e pensar sobre o quanto isso representa, sobre o que isso representa, a simbologia desse ato de violência, isso aí não é fluido, isso aí não é gostoso, tanto foi que esse livro me incomodou muito durante a leitura e foi uma leitura difícil. Eu não conseguia ler ele há muito tempo porque eu ficava mal pensando não só na situação horrível que essas pessoas passam no Paquistão, como também fazendo paralelos com a nossa política atual. Então cuidado quando forem ver um comentário no YouTube, tentem ver vários comentários sobre o mesmo livro, porque dizer que isso aqui é uma leitura gostosa e às vezes infantil é muito preocupante, tá? É um livro que trata de temas densos, como a retirada de direito pela educação. Mas voltando pro livro, a gente vai conhecendo então um pouco da história da Malala, desde a infância, de como ela nasceu ali e o pai dela sempre teve um amor muito grande por ela. Ela tem claramente um encantamento por esse pai, não tem uma relação tão boa assim com a mãe, e ela conta pra gente desde o seu nascimento, da escolha do seu nome. Ela foi a primeira filha do casal e era uma menina, então as pessoas ficam meio assim em países com cultura patriarcal. Espera-se que sempre nasça um menino primeiro, e nasceu uma menina, então foi meio que uma decepção pra família, menos pro pai dela e pra mãe dela. E o pai dela colocou o nome de Malala em homenagem a uma guerreira, uma mulher que se pôs à frente no campo de batalha, falando sobre coragem e tudo mais. Então ele quis trazer esse nome pra filha, porque ele disse que sentia que ela seria uma grande pessoa, uma grande mulher e que faria grandes coisas. Esse pai dela, o Ziauddin, fundou algumas escolas e sempre esteve envolvido com a educação. Teve vários problemas na própria infância, ele tinha gagueira, ele não conseguia discursar em público, mas foi superando isso e se tornou como que um líder regional nesse sentido, sempre falando sobre a política do local, que é o Vale do Swat. A gente tem então uma ideia de como se formou o Paquistão com esse livro. O Paquistão é um país que foi fundado em 1947, até então ele não existia, e ele é um território que era parte da Índia antes. Então, quando a Índia conquistou a independência da Inglaterra, os territórios foram divididos e aí se formou então o Paquistão, e muitas coisas, pessoas e culturas que eram da Índia formaram então esse novo país, que era muito variado, muito miscigenado mesmo nessa questão cultural. E a família da Malala vivia no Vale do Swat, que era uma região muito independente, mesmo quando fazia parte da Índia. Tinha o seu próprio sistema ali governamental, e quando se tornou parte do Paquistão, também ficou com muita independência em vários assuntos, em vários aspectos. Então, de certa forma, parece que o Vale do Swat era uma bolha não só econômica e cultural, como também uma bolha de beleza natural. O vale é muito bonito, muito diferente de todo o resto da região, e tem muita vida, e era tudo muito lindo, e não sei o que. Até que o Talibã chega nesse local, começa a invasão ali do país por esse local, e começa a se instaurar ali e a destruir boa parte do que eles tinham, inclusive as escolas. A Malala faz parte de uma etnia que se chama Pashto, que tem também no Afeganistão, então não é só no Paquistão, e eles têm uma língua diferente e tudo mais. E a tribo dela é a tribo Yousafzai, que é desse nome que ela tem aqui. É interessante ver também como aconteceu muitas guerras no Paquistão desde a sua fundação, porque havia no mesmo território hindus e muçulmanos, e quando se delimitou esse território, muitos hindus tiveram que se deslocar para a Índia, e muitos dos muçulmanos que moravam na Índia tiveram que ir para o Paquistão por essa divisão religiosa que era muito pesada. No Paquistão tem mais ou menos 180 milhões de pessoas, e desse total 96% é de muçulmanos, então a grande maioria é muçulmana, mas desses muçulmanos 80%, cerca de 80% são sunitas, que é a etnia mais moderada, digamos assim. Eu tô falando os termos que podem estar errados antropologicamente falando, mas dá pra vocês entenderem. Existem sunitas e xiitas, e a gente ouve em todas as notícias, né, as coisas que os xiitas fazem, então a gente sabe, tem uma ideia pelo menos de que os xiitas são os mais violentos e os mais fundamentalistas. A Malala explica um pouco da fundação da religião islâmica e explica também um pouco do que fala o Corão, e aí a gente entra na coisa que mais me chamou a atenção nesse livro, que é o fato de que
Quem não tem uma educação formal, quem não passa por uma educação formal, que eu digo de escola, que não tem esse acesso a vários saberes e essa coisa de questionar e de perguntar e de fazer pesquisa e de procurar fontes, que são coisas básicas que a gente aprende na escola e também aprofunda quando tem uma educação superior, por exemplo. Quem não passa por tudo isso é muito mais fácil que seja manipulado. E não é que todo mundo vá ser manipulado, mas quando a pessoa ignora certas coisas, quando a pessoa não pode conferir com os próprios olhos, lendo, por exemplo, alguma coisa, ela se impressiona muito mais com qualquer coisa que outra pessoa diga. E isso foi o que aconteceu no Paquistão. Quando a gente pensa no Talibã, a gente já pensa em alguma coisa ruim, no mínimo, né? De pessoas, de uma milícia que perseguem outras pessoas, que matam, que violentam de todas as formas, mas não sempre foi assim. Talibã, na origem da palavra, significa a pessoa que estuda a religião, a pessoa que estuda o Alcorão, o Corão, que é o livro base da religião muçulmana. Então, o Talibã, dizer que alguém era Talibã é dizer que aquela pessoa era uma estudiosa da religião. Nada de impressionante nisso. E era o que acontecia. Só que, ao longo do tempo, devido a disputas políticas do mundo inteiro, devido a interferências externas, da política externa dentro do Paquistão, começou-se a instaurar uma certa ideia de que haveria pessoas contra a religião e que era preciso se armar contra isso e lutar contra isso, que é dever de todo muçulmano lutar contra quem não tem fé, quem não tem a fé muçulmana. Isso é muito bizarro. E lentamente, gradualmente, foi se plantando essa ideia na cabeça das pessoas, foi se cantando um passado glorioso e que seria importante morrer pelo Islã, se necessário fosse, para que o Islã fosse propagado. E, gente, o resultado disso não é bom. Daí, para passar para um fundamentalismo religioso, não foi difícil. Então, o Talibã foi se tornando aos poucos esse grupo fundamentalista, e são representantes desse grupo que invadem o Vale do Swat e começam a se implantar lá. No início é tudo muito bem, tudo muito religioso. Esse líder talibã que coordenava ali esse pessoal que entrou no vale colocou uma rádio para disseminar mensagens do Islã diariamente e saía no rádio em qualquer lugar da cidade. E no início as mensagens eram muito bonitas, religiosas, e aos poucos começaram a piorar, começaram a dizer coisas mais graves, começaram a apontar pessoas e dizer que as mulheres deveriam ficar em casa e que as mulheres não têm que estudar, que o papel da mulher é esse, que ficar em casa é não sei o que, sabe? Assim começou a se disseminar esse tipo de mensagem, começou a se criar uma nova leitura do Corão, coisas que nem estavam no Corão transformaram em verdade, devido à repetição e devido à ignorância das pessoas. Ignorância no sentido de desconhecer a parte real, de desconhecer, de não ter acesso à parte real que estava no livro. As pessoas distorcem as coisas quando lhes convém. E isso é muito assustador, pensar nisso acontecendo aqui, e também como se distorcem as coisas agora aqui no nosso país, de dizer que a mídia toda tá errada. As relações que a gente faz com a política brasileira são muito grandes, e é por isso que esse livro dói tanto na gente. Ver como o Talibã se instaurou aqui no Paquistão e como ele transformou a história, recontou a história da versão que ele queria pra manipular as pessoas, é muito assustador, gente, de verdade, é muito assustador mesmo. Por isso que eu acho que esse livro é tão forte. Uma coisa que não dá pra deixar de falar é sobre como os Estados Unidos influenciaram na vida política do Paquistão, de um modo geral, no Oriente, como os Estados Unidos se mete e faz o que bem entende. É um absurdo pensar no quanto que os Estados Unidos faz contra países pequenos e países subdesenvolvidos. E a gente vê isso, por exemplo, quando a Malala fala que lá pela década de 80 começou-se a produzir um material escolar em que se colocava o povo afegão e o povo paquistão contra outros povos, por exemplo, contra os russos, porque naquela época os russos estavam lutando ali, agora eu já não me lembro qual era a guerra, não sei se era por causa da Guerra Fria, mas enfim, o fato é que sempre houve essa intenção de manipular os povos mais subdesenvolvidos, que são mais influenciáveis, para lutar contra aqueles que eram inimigos do próprio Estados Unidos. Isso é muito bizarro. Essa influência econômica e política dos Estados Unidos em países pequenos é repugnante. E aqui a gente tem um exemplo do material escolar, como eu falei pra vocês. Eu vou pegar aqui, eu anotei nesse caderninho, porque o livro não é meu, o livro é da Júlia, minha amiga Júlia, do canal Inverso e Prosa, que gentilmente me emprestou. E eu não anotei nada no livro, é óbvio.
anotei então no caderninho. O que me chamou a atenção foi que eles recebiam livros produzidos pelos Estados Unidos, material didático escolar, e nos exemplos que se dava para ensinar alguma coisa, por exemplo, nos exemplos de matemática, da aula de matemática, eram assim: se de 10 russos infiéis, 5 são mortos por um muçulmano, restam 5. Ou então assim, 15 balas menos 10 balas igual a 5 balas. E assim eles vão implantando ideias de guerra, ideias de ódio, ideias de violência. Isso é absurdo e as pessoas não se dão conta quando isso está acontecendo. E quem se dá conta e tenta lutar contra isso, quem tenta divulgar essas coisas, como o pai da Malala fez, começa a ser perseguido. Então o pai da Malala, como líder educacional e político também ali da região, porque se manifestava contra essas coisas no Vale do Swat, começou a ser perseguido, é óbvio. E daí para Malala ser perseguida foi um passo também. Então, gente, o que eu quero deixar pra vocês aqui nesse vídeo é a atenção pro fato de que tudo pode ser manipulado, inclusive o que a gente pensa sobre educação, o que a gente pensa sobre política, o que a gente pensa sobre tudo. É o que aconteceu aqui com o Paquistão, mas também pode acontecer e acontece eventualmente aqui no Brasil. A Malala começou a fazer parte das manifestações do pai dela, e aí tem toda uma discussão, será que o pai dela tava usando dela pra vender uma imagem pra fora? Isso aí eu acho que realmente não vem ao caso. Todas as vezes que a Malala fala aqui no livro e também em entrevistas, ela diz: não foi meu pai que me obrigou, eu quis porque eu achava um absurdo, eu gostava tanto de ir pra escola que eu achava um absurdo quererem tirar esse direito da gente. Eu cresci dentro de uma escola, brincando dentro de uma escola, em convivência com professores e gostava de estudar. Se a guria tá dizendo, deixa a guria dizer, tá? E vamos pra outras questões que são mais importantes. Como eu disse, não é só sobre a Malala e sobre o que se vende sobre a Malala, é sobre o que isso representa mundialmente também. A tentativa do Talibã de atirar na Malala pra acabar com a vida dela é muito simbólica. E a gente precisa prestar atenção nisso. Então, quando forem ler esse livro, pensem no quanto essa violência aí simbólica representa e efetivamente faz no mundo. A Malala começou a incomodar por fazer discursos para fora do país. Ela fala inglês muito bem, então ela começou a dar entrevistas e lá pela metade do livro, ela fala sobre a gravação de um mini documentário do The New York Times, que se chama Class Dismissed. Então, quando eu terminei de ler essa parte que ela fala sobre a gravação do documentário, como foi difícil e tal, procurei esse documentário e ele existe no YouTube. Então eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o documentário também. É pequenininho, mas eu sugiro que vocês só assistam depois, quando chegar nessa parte em que ela fala sobre essa gravação, porque aí vocês já vão ter construído a imagem de vocês, depois vocês vão ver a imagem real lá do país naquela época. Eu acho muito importante ver como a Malala sempre se manifestou e tinha vontade de falar. Ela deu várias entrevistas e aí começou a ir pra capital do país pra poder falar, e a situação no Vale era uma e a situação na capital era outra. Ver também como esses políticos lidavam com essa situação difícil é interessante. Ver como as coisas estão acontecendo, o Talibã tá avançando, tá conquistando territórios e a gente tá fingindo que não tá vendo. E chega então um momento em que, depois de tantas manifestações, é claro que o Talibã vai fazer alguma coisa contra a Malala, contra o pai dela. No início pensavam que não se faria nada contra uma adolescente, porque, puxa vida, né? Se tem alguém que incomoda mais é o pai dela, e o pai dela começou a ter horários alternativos, mudar a rotina porque ele tava sendo perseguido e tal, a casa dele estava sendo vigiada. Ela, pra ir pra escola, ia fugida, porque começaram a destruir escolas fisicamente, tem imagens de bombas demolindo escolas mesmo. A dela resistiu por um tempo e ela ia pra escola escondida, e o pai dela também fazia coisas escondidas. Até que, num belo dia, na volta pra casa, dentro do ônibus escolar, ela foi baleada. E junto com ela, pegou de raspão ali numas amigas, e ela não se lembra desse evento, da hora do evento em si. Ela foi pro hospital, foi uma comoção geral ali, o pai dela ficou apavorado, óbvio, e ficou por um tempo no hospital no Paquistão, mas eles não tinham simplesmente recursos pra tratar do caso dela, porque pegou de raspão, mas fez uns estragos. Então a bala entrou por aqui, saiu pelo ouvido e passou por um nervo, o cérebro inchou, teve várias complicações e aquilo ali podia acarretar a morte mesmo dela, embora ele não tenha atingido um órgão vital. E foi uma luta pra levar a Malala pra Inglaterra pra se tratar lá. Tinha uma médica famosa passando pelo Paquistão naquele momento, viu tudo isso e entrou no caso e disse da necessidade que seria. E aí tem todo o trâmite político pra sair do país e levar uma pessoa hospitalizada para outro país, e também uma questão patriótica, eu não quero abandonar meu país, não posso parar agora. Claro que a Malala não tava pensando isso, quem tava pensando era o pai. Mas o que representa a gente sair do país, a gente tá desistindo da educação. Mas enfim, foi e se tratou lá e conseguiu a recuperação, e depois da recuperação escreveu esse livro. Ela continua vivendo na Inglaterra, mas já visitou o Paquistão depois de anos e anos. Em 2018 ela foi até lá, conversou com alguns líderes políticos, e nesse meio tempo, desde a recuperação
formação dela, ela começou a fazer palestras, a fazer falas, a ir a outros países para tentar ajudar de alguma forma, criou um fundo pela educação e faz bastante coisa mesmo. Então assim, marketing, não sei o que, eu não sei, tá? Não interessa. O que interessa é o que ela realmente faz, o que ela efetivamente faz na luta pela educação, na luta pela transformação social, pelo direito de todas as mulheres estudarem. Isso é fundamental. A gente tem que considerar isso sim. A Malala tem 21 anos, já recebeu o Prêmio Nobel pela Paz, né? Então a gente tem que considerar o que essa guria tá falando. E sobre os comentários de que a escrita seria um pouco infantil, gente, ela tinha uns 16 anos aqui quando escreveu isso. E assim, eu não sei vocês, mas eu com 16 anos eu tava assistindo videozinho idiota no YouTube, sendo uma adolescente no segundo ano do ensino médio, sabendo nada da vida. E ela tava aqui lutando, sendo baleada pela educação. Então, né, a guria já fez muito mais coisas do que eu e do que muita gente por aí. Então a gente tem que considerar esse escrito, esse relato, por tudo que ele apresenta sobre o contexto político, o contexto histórico, o contexto social do Paquistão, pra gente pensar também no que a gente faz aqui no nosso país, no quanto a gente se envolve efetivamente na luta pelos direitos à educação, para que a gente pense sobre a importância disso, sobre o papel fundamental que a educação tem na formação dos indivíduos, na formação consciente e pensante. Porque quem não estuda, gente, de alguma forma, mesmo que não seja num estudo formal, quem não estuda e quem não passa pelo exercício do pensamento e do questionamento, é muito fácil ser manipulado, como eu disse no começo e reitero agora. É muito fácil assustar as pessoas que desconhecem alguma coisa. As pessoas que foram manipuladas, enganadas pelo Talibã, que acreditaram na historinha que eles estavam contando, eram pessoas que não eram nem alfabetizadas, pessoas que não tinham acesso à leitura do Corão para saber que o Corão não estava dizendo aquilo. O Corão não prega o que o Talibã diz que ele prega. Só que poucas pessoas têm acesso a isso porque poucas pessoas leem em árabe. Então, assim, isso é muito complicado. Poucas pessoas com acesso à leitura fazem o que querem com a história e contem para outras pessoas outro tipo de texto. Vocês percebem o perigo disso? É importante que as pessoas saibam ler para que elas mesmas possam ler e tirar suas próprias conclusões. Isso é básico, isso é vital, isso é mínimo, é o mínimo que a gente tem que ter. É o acesso à alfabetização, acesso ao letramento para que as pessoas possam ler por si mesmas e tirar as suas próprias conclusões sobre o mundo. A gente não pode perder isso de vista, a gente precisa lutar para que isso continue sendo um direito de todo mundo em qualquer lugar do mundo. Além de tudo isso que eu falei, o livro também mostra como os fundamentalistas são misóginos e tentam apagar as mulheres da cena social, de tentar apagar até cartazes, qualquer coisa, qualquer tipo de propaganda, enfim. É um horror o que fazem com as mulheres especialmente. As mulheres ainda são as pessoas que menos têm acesso à educação no Paquistão e no mundo. Isso é muito grave e a gente precisa falar sobre isso. É por essas e por outras que esse livro é tão importante e eu recomendo com força a leitura desse livro. E vão até esse livro com um olhar atento, não com um olhar superficial. É um relato de uma menina de 16 anos, mas as coisas que estão aqui nas entrelinhas são muito mais importantes do que isso. Vou deixar aqui embaixo então pra vocês o link do Class Dismissed, que foi o documentáriozinho gravado antes da Malala sair do país, e vou deixar também o documentário da Netflix que tem sobre a Malala. É basicamente o que tá no livro, só que narrado de outra forma e com menos informação. Então, se eu for recomendar algo, eu recomendo a leitura do livro e não só o documentário, tá? Porque o documentário deixa faltar muita coisa. É óbvio, porque, né, tem 1h30 de duração, nem isso. Então, recomendo a leitura e depois da leitura, recomendo esses documentários aí pra complementar, pra vocês verem mesmo que não é invenção, que essas coisas são reais e que existiram demolições de escolas e que muitos ataques aconteceram a pessoas que lutavam contra o sistema do Talibã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro o que esse livro quer passar e que vocês tenham ficado com vontade de ler, porque realmente eu acho um livro fundamental para todo mundo que se preocupa com a educação, especialmente com a educação das mulheres e que sabe da importância disso, desse movimento todo e que sabe a importância da gente ter o acesso à educação garantido. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.